Olá pessoal, bem-vindos ao canal A Ciência das Drogas. Eu sou a Camila e hoje eu trouxe um tema que eu nunca tinha trazido aqui para o canal, mas algumas pessoas já haviam me pedido. Então eu resolvi falar sobre os efeitos dos esteroides anabolizantes. Bem, os esteroides anabolizantes, eles são as famosas bombas. E nesse vídeo eu vou focar mais naquele uso estético que as pessoas usam sem prescrição, porque os esteroides, eles também são medicamentos que são prescritos para algumas doenças. Então, se o uso não é prescrito, geralmente a pessoa acaba fazendo um uso maior do que deveria e acaba tendo alguns efeitos bem complicados, e vocês vão ver nesse vídeo uns efeitos bem preocupantes que pode acontecer tanto com homens quanto para mulheres. São substâncias que elas imitam a testosterona, que é um hormônio produzido principalmente pelo homem. A mulher tem uma quantidade bem pequena de testosterona, mas o homem tem uma quantidade maior. E a testosterona, ela tem dois efeitos principais, que são buscados geralmente por quem utiliza os esteroides, que é anabólicos, que é o aumento realmente da musculatura, que faz a pessoa ter aquele inchaço mesmo e no corpo, então acaba sendo bem aparente esse efeito. E androgênicos, que são o desenvolvimento de características sexuais masculinas. Então o que pode acontecer quando um homem começa a utilizar bomba, utilizar os esteroides? É realmente impotência sexual, o homem pode ter, o homem pode desenvolver mama, o homem pode ter infertilidade, dificuldade de urinar. Então, e é engraçado porque as pessoas pensam, mas como? É um hormônio masculino, como que ele pode começar a ter características femininas tomando o hormônio masculino? Tem um hormônio que chama estradiol, que a mulher produz e o homem também produz em pequenas quantidades. E aí a testosterona do homem, ela acaba sendo metabolizada de uma maneira que o corpo realmente faz aquilo naturalmente e produz uma pequena quantidade desse estradiol, que é responsável por algumas características femininas. Mas como é em poucas quantidades, no homem não tem nenhuma alteração. Aí quando você começa a ingerir uma substância em grande quantidade, o seu corpo não precisa daquilo, então você está ingerindo testosterona e o seu corpo não consegue processar tudo aquilo, o seu corpo começa a parar de produzir a testosterona que é natural do seu corpo e passa a produzir mais esse estradiol. Então, esse estradiol em excesso no homem acaba tendo características femininas, então é um aumento do seio mesmo nos homens, infertilidade, redução no número de espermatozoides, por isso que ele acaba tendo infertilidade. Então, o que às vezes é para ser estético, porque muitas pessoas utilizam os esteroides por uma questão estética, enfim, acham que é legal, e acaba prejudicando em outras áreas. E adolescentes, por exemplo, utilizando os esteroides, eles podem ter algum problema de crescimento. Então isso pode ser chamado de maturação esquelética, que é quando o organismo acredita já que já chegou numa estatura ideal para aquela pessoa e ele não cresce mais. Então pode o adolescente ficar mais baixo do que deveria, tomando hormônios que o corpo não precisa. E na mulher acaba ocorrendo efeitos opostos, então o clitóris ele aumenta e esse aumento ele pode ser até reversível se a mulher ela começa a tomar, mas já percebendo esse aumento interrompe o uso. Mas muitas mulheres acabam não fazendo isso, então continua com o uso prolongado dessa substância e aí fica com o aumento do clitóris e aí ele não volta mais ao normal. E outras questões também que pode acontecer com a mulher é diminuição dos seios. Então, se no homem aumenta, na mulher diminui. Desregulação do ciclo menstrual, aumento de pelos, a voz também muda, fica com a voz mais grossa, porque está recebendo um hormônio masculino em grande quantidade. Então, são efeitos bastante prejudiciais. E geralmente quem toma, e eu vi, enfim, muitos vídeos na internet
falando de pessoas que tomam, dando depoimento, enfim, que é tranquilo, que se você tomar em ciclos isso não acontece, mas esses ciclos também, se você tomando achando que dando uma pausa, esses efeitos prejudiciais não aconteceriam, acontecem também, né? Então é importante a gente pensar que você tá ingerindo um hormônio que o seu corpo ele não precisa. E aí, por questões estéticas, você acaba tendo um efeito mais prejudicial do que se você só fizesse academia e tivesse a musculatura, aquilo que o seu corpo realmente comporta. E tem alguns outros efeitos que são relatados na literatura, que é a agressividade, a pessoa fica mais nervosa, mais agressiva, as questões psicológicas que acontecem, que é o nervosismo maior, e até questões de saúde mesmo, cardiovascular, outras questões que estão além dessas questões estéticas que eu citei para vocês, são consequências que acabam aparecendo em grande parte dos indivíduos que tomam regularmente essa substância. E o problema é que quando essas pessoas param, por exemplo, o homem para, ele murcha, que aquilo lá era só efeito dessa medicação. Quando ele murcha, ele acaba tendo problemas de autoestima, porque antes se sentia forte e agora não se sente mais, então aí volta a tomar, então acaba ficando dependente daquilo para se sentir da forma como se sentia quando tomava. Então acaba sendo um ciclo bastante perigoso. Bem, eu relatei os efeitos de forma bastante simples e mais superficial mesmo. Se vocês quiserem algum aprofundamento desse tema aqui, então deixem nos comentários, tá bom? Beijo.